Nessa videoaula, a gente vai mostrar a histologia do timo, mas é claro que faremos correlações para que você possa ter um entendimento mais global da estrutura geral do timo e das suas funções. Então vamos lá? O timo é um órgão linfóide primário, assim como a medula óssea. Isso significa que os linfócitos são formados na medula óssea, mais especificamente o T segue da medula para o timo e lá no timo sofre seleção tímica, que a gente vai ver um pouquinho adiante. Depois dessa seleção tímica, a gente tem a formação, então, de células T imunocompetentes, porém naive, ou seja, que não entraram ainda em contato com o antígeno. Essas células seguem o seu caminho para órgãos linfóides secundários, onde poderão ter contato com o antígeno para a formação de células de memória e células efetoras. Agora, o linfócito B, esse processo de formação e maturação acontece na medula, ok? Então, especificamente, o B não passa pelo timo e ele segue da medula para órgãos secundários. E quem são esses secundários, onde tem toda a montagem da resposta imune? Nós temos o baço, linfonodos, tonsilas e malte. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre todos eles. Talvez o que vocês conheçam menos é o malte, que é o tecido linfóide associado a mucosas. E o que é mucosa, gente? Mucosa é esse revestimento interno de cavidades úmidas do nosso corpo, presentes no trato digestório e no respiratório. E também, é claro, no gênito urinário. Então, essas mucosas, elas têm tecido linfóide, que é super importante para montar a nossa resposta imune. Aqui tem um quadro geral para a gente entender de uma forma bem sucinta essa resposta, né, do nosso corpo. Então, veja bem, a gente está mostrando aqui que lá na medula, na esquerda, a gente tem a formação dos linfócitos T. Os linfócitos T saem ali da medula óssea, vão para o timo. No timo são formadas células naive, imunocompetentes, mas naive, ou seja, não entraram em contato com antígenos, são virgens. De lá, eles seguem pela corrente sanguínea e percebam que o linfócito T, aqui naive ainda, ele vai para órgãos secundários, linfonodo, baço, malte, etc. E o linfócito B, ele vem da medula segue seu trajeto pela corrente sanguínea e aí, ó, depois ele vai também para órgãos secundários. Agora, o timo, onde ele está localizado? Ele está localizado na região do mediastino, posterior à externa, então ele é protegido pelo osso externo. E percebam que ele é grande, né? Ele é grande no indivíduo neonato e com a idade ele vai diminuindo o seu tamanho. O timo ele é revestido por um tecido conjuntivo e, macroscopicamente, podemos perceber a presença de dois lobos. Agora, quando olhamos aqui histologicamente, já com a coloração hematoxilina e eosina, percebemos na esquerda o timo de um neonato e na direita o timo de um adulto. Na esquerda do neonato, ele já está totalmente formado e a gente percebe que tem ausência de células adiposas, né? Então, nesse aumento aqui, a gente não vê essas células adiposas. Na direita, já no timo adulto, a gente vai percebendo que parte do tecido do timo vai sendo substituído por tecido adiposo. Inclusive, nessa imagem, a gente está vendo até pouco tecido adiposo. No adulto mais velho, a gente pode ter ainda mais adipócitos. Onde é que está o adipócito aqui? Olha aqui comigo essa parte branca aqui, todas essas partes brancas, se eu aumentar, olhar bem de pertinho, eu vou ver adipócitos, tecido adiposo unilocular. Agora, esse gráfico aqui do centro, ele é bem interessante, porque ele mostra, olha, no eixo X aqui com 0 anos, olha só comigo, a quantidade de células naive vai, ó, tá bem alta ao nascimento e ela vai diminuindo com a idade. Agora, o contrário acontece com as células de memória. Olha aqui comigo. Quando você nasce, você não tem, e daí você vai aumentando as células de memória com o tempo. Então, a gente produz muitas células naive logo, né, antes de nascer, ao nascer, ali na primeira infância, e depois a gente vai diminuindo a quantidade de células T.
naive, e vai aumentando, obviamente, a quantidade de células de memória. Agora, quando a gente olha esse timo mais de perto, a gente vê essa cápsula de tecido conjuntivo bem evidente, revestindo o órgão, aqui está marcado, né? Está até escrito cápsula, com vasos sanguíneos, com nervos, inclusive com vasos linfáticos eferentes. Não tem aferente, mas tem eferente. Percebemos essas trabéculas entrando no interior do órgão, partindo da cápsula e segmentando esse timo em lóbulos. Tá? Lobos são aqueles maiores que a gente viu anteriormente, e dentro de cada lobo a gente tem lóbulos. E olha só, dá para perceber esses lóbulos aqui com a região mais periférica mais escura, né? E uma região mais central mais clara. Essa região em amarelo, né, em laranja, assim, mais externa é o córtex e mais internamente é a medula. E, de fato, existe uma diferença de coloração porque na região mais do córtex você tem um quantitativo de linfócitos muito maior do que na medula. Então, quando a gente vê aqui a estrutura geral, a gente percebe, portanto, que tem um córtex e uma medula em cada um dos lóbulos do timo. E quando a gente olha, inclusive, a região da medula, vai aparecer uma estrutura bem interessante aqui, olha, que é o corpúsculo de Russell, que veremos adiante. É bem característico de região medular e é formado por células reticuloepiteliais. Percebemos que nesse órgão tem uma quantidade muito grande de timócitos, de linfócitos em processo de maturação, de seleção, e vemos também células reticuloepiteliais, dentre outras, como por exemplo, dentre outras células, como macrófagos também. Então, olhando aqui uma imagem do córtex, eu percebo uma quantidade muito grande dessas células que estão bem pigmentadas de roxo, né? Que o núcleo é bem evidente, com citoplasma mais delgado, mais fino. Esses são os linfócitos, né? Que no timo tem grande quantidade no córtex, mas apenas uma quantidade muito pequena desses linfócitos, cerca de 2 a 5%, passam pela seleção tímica e vão para a medula. Por isso que na medula eu vejo uma quantidade menor de linfócitos. Agora, a gente vê aqui na imagem A uma quantidade muito grande desses linfócitos no córtex. Na letra B, os macrófagos. Veja bem, se eu estou fazendo um processo de seleção onde parte dessas células sofre apoptose, é de se esperar que eu precise de uma célula para limpar essa região, para fagocitar essas células que sofreram apoptose. E na letra C, eu percebo as células reticuloepiteliais. Veja bem, no timo, eu não tenho células reticulares tão comuns em outros órgãos linfóides. Eu tenho células reticuloepiteliais que têm características de células reticulares e, ao mesmo tempo, de células epiteliais. Que características são essas? Elas conseguem ter junções intercelulares bem características de célula epitelial, ao mesmo tempo que ela cria redes, o que se assemelha às células reticulares. Então, ela fica ali no meio termo, digamos assim. E aí aqui a gente está vendo a medula, estão apontadas com as setas pretas as células reticuloepiteliais, e eu percebo ali na esquerda, bem evidente, o corpúsculo de Russell, que é um marcador. Então, quando a gente observa esse corpúsculo, tem uma região ali queratinizada ao centro, a gente bate o olho e fala, bom, estou no timo, estou na medula do timo. Mas já existem estudos que, além de ser um marcador, um identificador da região, ele também pode produzir interleucinas, que são importantes nesse processo de seleção tímica. Então, tem se descoberto funções também dessa célula, né? Desse conjunto de células que formam o corpúsculo. Agora, o timo tem um processo muito importante que eu já citei, que é a seleção tímica. Mas antes de entender o que é seleção tímica, a gente tem que entender as células que participam, né? Então, as células que participam diretamente ali associadas aos linfócitos são as células reticuloepiteliais. Existem 6 tipos, 3 tipos estão no córtex e 3 tipos na medula. Os 3 tipos do córtex, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, eu vou mostrar primeiro. Então, perceba que mais externamente a gente tem uma cápsula de tecido conjuntivo e a gente tem, olha, uma célula do tipo 1
amarelinha aqui, fazendo uma verdadeira barreira entre a cápsula e o córtex do timo. Essa célula também, ela faz uma barreira na trabécula, do tecido conjuntivo da trabécula para o córtex e ao redor dos vasos. Portanto, ela participa da barreira hematotímica. A célula do tipo 2 é essa aqui, olha. E perceba que ela tem um formato já diferente, ela é meio estrelada assim, e ela faz contato com células adjacentes através de desmossomos. Acredita-se que essa célula ela pode fazer uma compartimentalização do córtex, ou seja, separar em pequenas regiões onde acontece o processo de seleção tímica. Mas, além disso, a gente está percebendo aqui, dá para dar um spoiler, e dizer que ela participa do processo de seleção ativamente. Veja como ela está se comunicando ali, se relacionando, de certa forma, com o linfócito. Daqui a pouquinho a gente mostra. E aí, o tipo 3, perceba aqui que ela está fazendo também uma barreira entre o córtex e a medula. Agora, também acredita-se que ela pode participar do processo de seleção. As células do tipo 4, elas já estão na medula. E veja bem, elas também fazem uma barreira entre o córtex e a medula, ok? E a do tipo 5 é essa aqui, que também tem um formato meio estrelado. E ela, além de participar da seleção química, né, da parte da seleção negativa, a gente também tem, possivelmente, ela criando compartimentos na região da medula. E o tipo 6 é esse que a gente já falou bastante, que é o corpúsculo de ração. Aqui, elas se organizam, olha, dessa forma, e a região central é queratinizada. Então, o que acontece nesse processo de seleção química? A gente vai ver o seguinte, a gente vai ver na região do córtex que existe uma seleção positiva. O que é isso? Eu vou precisar, esse linfócito, na verdade, quando ele chega no timo, ele vem da medula, ele no timo precisa desenvolver algumas características. Ele precisa apresentar na sua membrana algumas moléculas de superfície. E ele precisa sair do timo com capacidade de reconhecer antígenos estranhos associados à molécula de MHC e, ao mesmo tempo, que ele não pode reagir aos autoantígenos. Então, veja bem, ele tem que reagir a algo que ele precisa destruir, mas ele não pode reagir às células, enfim, antígenos do próprio corpo, porque senão a gente teria uma doença autoimune. E para garantir isso, ocorre o processo de seleção química que eu vou mostrar de uma forma mais sucinta aqui. Veja bem, a gente tem aqui o processo que acontece na região do córtex. Observe que o timócito, aqui, com seu devido receptor, ele está entrando em contato com uma molécula de MHC associada ao antígeno aqui. Então, essa célula apresentadora aqui, que no caso é a célula retículo epitelial, ela está apresentando o antígeno conectada a uma molécula de MHC. Observe que, caso essa célula, esse timócito, reconheça fracamente esse antígeno, ela passa no teste, porque ele tem a capacidade de reconhecer, então, o antígeno associado a uma molécula de MHC. Essa conexão ali, esse reconhecimento é leve a ponto de gerar sinais de sobrevivência, ok? Agora, se porventura eu tenho esse timócito aqui reconhecendo uma molécula de MHC do tipo 1, eu tenho uma célula T CD8, seleção positiva, ok? E caso essa molécula de MHC seja do tipo 2, eu tenho uma seleção positiva e ele fica, ó, CD4, ele expressa na sua membrana CD4. Ok, essa é a primeira parte. Se porventura eu não reconheço essa molécula de MHC, o peptídeo associado à molécula de MHC, ó, eu
sofro apoptose. Por quê? Falha na seleção, morte por negligência. Eu não estou reconhecendo, então eu possivelmente seria uma célula que não vou ter efetividade no futuro. Então, por isso ela é destruída. Agora, se porventura, já na medula, eu vou apresentar novamente, olha a célula aqui, a célula que a gente viu anteriormente, as células reticuloepiteliais, apresentando novamente esse antígeno o linfócito, se ele reconhece fortemente, a gente precisa destruir essa célula. Por quê? Porque aí ela pode gerar uma doença autoimune. Ela reconheceu fortemente um autoantígeno. Então, a segunda seleção é a seleção negativa, ok? Para a gente ir completando aqui, então, a gente tem a barreira hematotímica. Esse processo todo de seleção tímica é um processo muito delicado e, portanto, eu preciso preservar a região onde isso está acontecendo. Eu tenho que isolar essa região. E, portanto, antígenos do nosso corpo, eles não podem chegar no timo livremente. E, por isso, a gente tem a barreira hematotímica, do sangue para o timo. Essa barreira é formada pelo endotélio, que é o tecido, que é o epitélio de revestimento interno do vaso, lâmina basal. Lâmina basal é o seguinte: toda célula de origem epitelial vai ter uma lâmina basal. Então, se eu tenho um endotélio, eu tenho uma lâmina basal, ok? Mas por que ele chama atenção aqui? Que ele quer dizer que esse endotélio é um endotélio sem fenestras, sem poros. É um endotélio, ou seja, células endoteliais que têm zônulas de oclusão entre si, impedindo, portanto, ou pelo menos tendo ferramentas para tentar impedir a passagem de moléculas por entre as células, entre uma célula e outra, e através da célula também. Essa lâmina basal ela é contínua também, ou seja, esse capilar ele é um capilar contínuo, é um capilar que em que as moléculas não facilmente atravessam sua parede. A gente tem aqui também, além desse endotélio, com sua lâmina basal, a gente percebe uma camada de macrófagos, né, que podem vir a destruir alguma substância que conseguiu atravessar a parede do vaso, e aqui, mais externamente, as células reticuloepiteliais, que são aquelas células que também criam uma barreira, ou seja, eu estou protegendo realmente, criando uma barreira entre o sangue e o tecido conjuntivo, ok? Então, aqui foi uma aula sobre o timo, para a gente poder abordar os principais tópicos. Bons estudos para vocês, e se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Um abraço.